rotulagem tão... que eu estou aqui abrindo as legislações, inclusive. Essa rotulagem tão específica, né? Uma rotulagem que ela assusta, assim, de primeira. Que sempre que tem a oportunidade de fazer uma rotulagem de suplemento, as pessoas ficam meio assustadas se é o primeiro contato ou se não tem tanto costume. Porque ela é uma rotulagem que realmente tem algumas especificidades. É mais ou menos como a gente pensar no pessoal que trabalha com produto de origem animal quando precisa trabalhar com produto da Anvisa, ou então o pessoal que trabalha com produtos da Anvisa e precisa trabalhar com rotulagem de origem animal, porque a base da rotulagem continua sendo a mesma, mas tem algumas especificidades. Mas assim, gente, a grande maioria perguntou sobre a denominação de venda dos suplementos e a tabela nutricional dos suplementos. E eu sei, eu entendo, a tabela nutricional dos suplementos é realmente a parte que dá mais dor de cabeça. Eu concordo com vocês. Espero poder contribuir aí, tirar dúvida do pessoal a respeito desse assunto que pode parecer cabeludo, mas não é tão cabeludo assim. Ele assusta, né, no começo. Eu acho que é porque é o que eu venho falando aqui. É algo que tira a gente da nossa zona de conforto um pouco, né? Porque a gente tá ali acostumado, como eu disse, naquele lugar quentinho de, já sei fazer os rótulos desse alimento, daquele alimento, sigo mais ou menos ali o mesmo roteirinho. Aí a hora que chega suplementos dá aquele susto, tipo, epa, peraí, isso aqui não é o que eu tô acostumada a fazer. Mas assim, acho que ficou muito bom desde que teve essa mudança de legislação. A gente tem percebido que as legislações buscam ficar mais claras. Então, assim, para tentar tirar as dúvidas, né? Assim, pode isso ou não pode aquilo, mas é óbvio que ainda assim, na hora que a gente tá ali trabalhando, muitas dúvidas surgem. Inclusive, pra gente que trabalha, né, diariamente com isso. Exatamente. Luísa, se apresente aqui, vai que alguém ainda não te conhece. Então, quem é você? Qual é a sua formação? O que você faz? Da onde você vem? Como se alimenta, como se reproduz. Bom, gente, meu nome é Luísa Zanata, como a Aline falou. Eu sou da consultoria Nutralíder e tenho um perfil aqui no Instagram também, @Nutralíder, que eu fico dando essas dicas de assuntos regulatórios. Minha formação, eu sou nutricionista, já atuei em várias áreas do campo da nutrição antes de entrar na faculdade de nutrição, né? Quando, assim, lá no início dos anos 2000, né? Que a gente não precisa, assim, precisar, né? Naquela época existia assim aquele caderninho, Guia do Estudante, né, para você ler sobre as profissões e para você poder escolher seu curso, né? E eu queria muito fazer engenharia de alimentos, né? Mas em Brasília, que era onde eu morava, não tinha faculdade que tinha esse curso, né? Que tivesse esse curso. Então, como eu não queria sair de Brasília, eu acabei optando por nutrição. Fiz o teste vocacional e tal, e me identifiquei. Gostava de dieta, gostava de cozinhar. Então, eu falei, acho que vai ser legal fazer nutrição. E durante a faculdade, eu tive uma professora excelente, que é engenheira de alimentos, né? E foi quando eu tive, assim, contato com o PIC, Anvisa, né? Rotulagem, desenvolvimento de produtos. Então foi bem bacana essa área, porém, quando eu comecei a trabalhar, não trabalhei nessa área. Caí meio que de paraquedas nessa área de regulatórios, né? Fiz entrevista, era assim, faz rotulagem. Gente, eu fiz entrevista, eu não sabia nem pra que era o negócio. Nem acreditei que eu tinha sido contratada. Quando eu fui trabalhar, eles foram me explicando as coisas, eu falava assim, aqui a gente coloca o processo, a gente monta o processo e coloca aqui, daí faz o protocolo. Cara, mas é consultoria, não é escritório de advocacia. O que eu vim fazer aqui, né? E aí eu fui entendendo, né, essas demandas de assuntos regulatórios, que são assim, é uma atuação maior do que só a rotulagem, né? Então eu comecei a trabalhar com isso em 2013 e 2017, finalzinho de 2017, eu abri a Nutralíder, a minha própria consultoria, que recentemente, né, faz pouco tempo, teve a primeira contratação efetiva, porque graças a Deus estamos crescendo, né? Eu falei que assim, depois que criou 1 ano de empresa, eu já fiquei feliz porque já ultrapassei a barreira de vencer 1 ano, né? Que tem aquele estigma que muitas empresas não duram 1 ano, né? A maioria fez. Eu falei, não, já venci 1 ano, consegui manter 1 ano. E a todos os clientes, né? Cada ano que passa, a consultoria
vem crescendo. E aí aqui, como eu falei, a gente é uma consultoria de assuntos regulatórios, a gente trata de assuntos amplos, né, dessa área regulatória de alimentos. O foco é alimentos. Então, ajuda a regularizar a empresa, ajuda a fazer processos de registro. Então, tem alguns produtos que precisam passar por registro ainda na Anvisa ou por registro no MAPA, né? Faz a parte de avaliação de novos ingredientes para inserir na lista da IN 28. A gente auxilia empresas que estão fazendo processos de importação e que às vezes tem exigências nas LIs ou as LIs são indeferidas e a gente precisa fazer uma defesa técnica explicando, né? Não é uma defesa de advogado, é uma defesa baseada nos requisitos técnicos, por que aquele produto poderia ser desembaraçado, né? Também faz o cumprimento das exigências, né? Autos de infração sanitária, que também precisa defender conforme as legislações. E fazemos também análise de materiais de marketing. Então, tem muitas empresas que têm o material que são divulgados aqui, né? Nas redes sociais, ou para visitação de médicos, nutricionistas, ou então, assim, anúncios mesmo, sabe? Que vão ser vinculados em revistas, alguma coisa assim. A gente faz essa avaliação prévia para verificar se está de acordo com a legislação ou não. Isso é importante, né? Porque o pessoal acha que a legislação serve só para o rótulo e aí no marketing pode escrever qualquer coisa. E não é assim, gente. Por isso que é bom, né, Aline? Eu sei que você também, assim, é rata da legislação, né? Que a gente fica lendo ali o rodapé e tudo. O decreto 986, que ele se aplica tanto aos produtos de bebidas, ele vale para tudo, né? Eles falam muito que, assim, o que é definido para rotulagem, eles também são aplicáveis para produtos, materiais de propaganda. Sim. Então, até foi por isso que eu fiz a live, né? No final do ano passado, eu fiz uma live com a Renata da Anvisa. Eu fiquei muito feliz, assim, que a Anvisa aceitou fazer uma live comigo. A gente falou exatamente, assim, dessas publicidades que a gente vê em redes sociais. Porque também as pessoas e as empresas acham que aqui é uma terra sem lei, né? Que podem fazer vários public posts, vários stories aqui, pintando e bordando, né? Mas isso também é alvo de fiscalização. E também, assim, muito importante que a gente tratou lá foi que você ontem falou de alimentos para fins especiais, né? Para produtos destinados ao público infantil, menor de 3 anos, existe uma legislação, que é a norma brasileira de comercialização, que tem regras muito rígidas de propagandas, né? Que de várias coisas, não poderia nem fazer promoção de preço em farmácia. Que costumeiramente a gente vai em farmácia e vê e comprar 2 produtos, né, por um preço promocional, de R$ 50 por 45, né? Nada disso pode ser feito para nenhum produto que seja destinado para esse público. Então, por isso que a consultoria é legal, porque eu entendo que é difícil a gente ficar atualizado com todas as demandas, né? As empresas se perdem mesmo com tantas exigências, muitas coisas que tem que atender, e a consultoria específica auxilia para chamar atenção em pontos específicos. E isso que é legal. Sim, não, é muito importante. E é isso, né? É um conhecimento muito amplo que a empresa às vezes não vai ter, né? Porque eles têm 1000 outros conhecimentos que precisam ter e uma coisa sempre escapa. Então é por isso que eles vão na consultoria, que aí tem aquele assunto específico já de forma mais consolidada, digamos assim. E aí é uma dúvida minha, porque agora eu já sabia que você não trabalhava só com suplementos alimentares, nem só com rotulagem, mas eu não sabia que era essa gama de serviços imensa. E como que dentro de tantos serviços que você oferece, você acabou virando assim, eu vi esses dias você falando nos seus stories, e toda vez que eu vou lá ver seus stories você tá falando de suplemento. Como que suplemento acabou virando seu carro-chefe, assim, dentro da empresa? Porque é algo bem específico, né? É bem específico, porque realmente, assim, a maior parte das empresas que eu atendo aqui são empresas que fazem esses produtos de suplementos alimentares. A legislação de suplementos, ela surgiu quase que junto com a Nutralíder. Então, estavam tendo muitas discussões, muitas consultas públicas, né, a respeito do assunto. E aí, desde então, eu fiz cursos, eu fiz webinar, eu sempre fiquei divulgando sobre isso. E as pessoas foram me conhecendo, foram conhecendo o trabalho da Nutralíder a partir de suplementos alimentares. Então, eu tive a oportunidade de dar um curso de uma empresa muito querida, assim, eu dei muito carinho por eles, lá no Paraná,
que eles chamaram para dar um curso para todas as empresas da região e também chamaram os fiscais da vigilância sanitária da região para todo mundo se atualizar com as novas regras, né? Foi bem bacana. E aí acabou que ficou essa referência, sabe? Porque lançaram as legislações e eu estava sempre falando sobre isso. E aí acaba que realmente a maior parte do meu trabalho aqui é relacionado a suplementos. Seja regularizando os produtos, né? Avaliação da fórmula que eu digo assim, o cliente manda, o P&D manda a fórmula e a gente avalia se os ingredientes são aprovados, se atende o limite mínimo e máximo, se os aditivos... Se realmente é um suplemento, né? Se realmente é um suplemento, se os aditivos estão adequados ou não. Tudo isso a gente avalia. Daí faz a rotulagem, aí avalia o rótulo, depois a arte pronta. E alguns clientes a gente também faz o comunicado de início de fabricação. A gente já faz o pacote completo. Ou o registro, se é no caso de um probiótico ou de uma enzima. E também tem os clientes que querem inserir os ingredientes, né? Então, eu tô sempre nessa lida aqui de fazer a avaliação de novos ingredientes. E uma curiosidade, né, Aline? Eu nem sei se você sabe, mas assim, eu já fiz a inclusão de alguns ingredientes da lista positiva. Antes de ter lista positiva, eu já fazia esse processo de avaliação. E a Anvisa tornou público, sabe, os dados desses processos. E aí eu fui fazer aqui a conta. Hoje, 49% dos processos que são submetidos são aprovados. Só 49%. Mas a minha taxa é 86%. É muito... Por isso que é importante você ter uma consultoria do seu lado. E foi até o que eu comentei, né, essa semana, fazendo uma comparação entre o que o Gustavo falou na aprovação das vacinas, né, e o que a gente faz aqui de trabalho na consultoria. A gente é frio, a gente acaba sendo uma análise bem técnica, porque as pessoas chegam aqui e falam, eu tenho tudo, eu vou conseguir aprovar. Daí quando você vai ver a documentação, não tem, né? Não tem nada. Aí não dá. Então, acaba que eu tenho esse outro contato, né? Daí as pessoas me procuram muito assim para perguntar, mas eu posso usar tal ingrediente? E essa especificação, tá aprovada ou não tá aprovada? E aí ficou com esse nicho aqui, né? De suplementos alimentares. Mas eu acho muito engraçado como a vida mesmo vai levando a gente para um nicho e a gente acaba ficando. Porque comigo foi, no caso, a rotulagem. Eu comecei também com assuntos regulatórios em geral. Então, registro, toda essa verificação e tal. Só que muito por causa do Instagram, provavelmente, que é só de rotulagem, as pessoas começaram a me procurar só para rotulagem. Daí eu falei, quer saber? Eu vou largar a mão de falar que é assuntos regulatórios, que eu faço registro, porque não tem demanda, não é o que eu faço, eu não tenho tanta prática mesmo, porque vem só a rotulagem, e vou focar na rotulagem, e vou fazer isso aqui dar certo, e vou, ao invés de diversificar serviços, eu diversifico dentro da rotulagem, atuações dentro da rotulagem. Não, eu acho fantástico isso. Mesmo que foi levando. E assim, a gente que tem assim, o trabalho autônomo, vamos dizer, né, com empresa, e você tem ali que você tem que correr atrás do seu, né, Aline? Eu acho que e é uma coisa que eu sempre converso com a Tainá, que é a colaboradora, né? A gente precisa identificar nichos de trabalho que sejam bem rentáveis, porque tem trabalho aqui que é um preço inicial muito alto, mas o tamanho do trabalho que te dá, o quanto de hora que você se dedica, às vezes não vale a pena, né? Então, assim, o trabalho de rotulagem, eu acho que é um trabalho com um retorno muito bom. É um trabalho rápido, desde que você faça muito bem feito, é um trabalho que te dá um retorno muito bom e é rápido, entendeu? É um serviço que você pega, faz e acaba e pronto, entrega, né? E isso é ótimo. Gente, ela tá falando rápido porque os outros serviços que ela faz, tipo, aprovar um novo, leva meses, às vezes anos. Pra você ter uma ideia, só pra gente dias, né? Só pra fazer aqui a parte de fazer o dossiê, né, da avaliação de novos ingredientes, a gente pede 45 dias para elaborar o dossiê. Mas isso é até eu ter toda a documentação. Ainda isso vai e vem. Aí, às vezes, o fornecedor para. Tem projeto meu aqui que começou em 2018 e até hoje não foi para frente. Sim. Porque não conseguiu ainda a documentação, né?
Então, depende, né? E fora que assim, depois que você entra na Anvisa, mais 9, 10 meses de fila, mais não sei quanto tempo de análise. Tá, ó, filha, 1 ano e meio por aí pra você ver o resultado do trabalho. Essa é a referência da Luísa, por isso que ela acha a rotulagem rápido. Realmente, nessa comparação é nada. É pé nas costas, entendeu? Mas quando eu ainda tentava me enfiar nesse meio aí, fazer algumas coisas de registro, eu sempre falava pro cliente assim, porque todo mundo quer registrar algo novo. Todo mundo acha que tem uma novidade, todo mundo acha que descobriu uma coisa nova. Todo mundo, gente, sério, a quantidade é muito grande. E aí eu sempre falava assim no começo, olha, é demorado. É caro, tá? Você tem essa disposição de tempo e dinheiro para registrar algo novo? Ah, não, tudo bem, eu tenho. Eu tenho tempo e eu tenho dinheiro. Falei, ótimo, bom começo. Você tem os estudos? Você tem toda a documentação para comprovar que aí a sua substância X é termogênica? Então, você fez estudo, você tem referência internacional de outros estudos que... Gente, é uma coisa, assim, registro de produto, que parece que é assim, você vai lá, manda pra Anvisa, a Anvisa te fala assim, não, e pronto. E não é, gente, é uma coisa. A gente pode até combinar de fazer uma live sobre isso. Acho que seria interessante. Vamos, com certeza. Eu acho que, assim, a gente tem... Sabe, Aline, até você estava falando, eu me lembrei aqui, tem muita empresa que, assim, alguém viaja, foi aí, vai lá para os Estados Unidos. Na época que não tinha pandemia, né, gente? Assim, parece que foi uma eternidade, mas isso acontecia, a gente viajava, né? Naquela época que a gente podia, era livre, ia para onde Isso, a gente podia transitar por esse mundo de Deus. Aí a pessoa viajava, aí ia naquelas farmácias maravilhosas e comprava um monte de produto. Aí falava, meu Deus, isso daqui eu vou rachar de ganhar dinheiro no Brasil. Quero regularizar, quero trazer para o Brasil. Aí manda essas fórmulas, tudo cabeludo aqui para mim, né? Um monte de ativo, um monte de ingredientes que você nunca ouviu falar na vida. Aí você fala, olha, isso aqui não está aprovado, você vai precisar fazer essa inclusão. Ah, então eu faço. Aí você vai fazer a inclusão de 10 substâncias. Vou fazer? Tá bom. Então você precisa disso, disso, disso. Aí a pessoa, então tá bom, vou pensar e volta. Aí nunca mais volta, né? Não. Infelizmente, assim, a gente é até interessante a gente comentar sobre isso, que assim, apesar dessa nova legislação, ela já conversar um pouco mais assim com as tendências mundiais, ainda assim há uma diferença muito grande entre o que é suplemento aqui no Brasil e o que é suplemento fora. Que até a gente ter essa legislação de suplementos, aqui no Brasil não existia suplemento alimentar. Você tinha suplemento de vitamina e mineral e você tinha os produtos para atletas. Acabou. Sim. Então, assim, as pessoas falavam de suplementos, suplementar, tarará, mas a Anvisa não aceitava esse termo, entendeu? Tanto é que, assim, ó, pra você ver como eu sou velha. Quando a Anvisa chamou as empresas para uma primeira rodada de conversa para apresentar uma proposta de suplementos alimentares, assim, a gente nem sabia que eles iam propor suplementos alimentares. Quando a gente recebeu a guia, né, a minuta da reunião, todo mundo caiu duro para trás. Falou, gente, suplemento alimentar, não acredito que eles vão trabalhar sobre isso, não sei o quê. Então, assim, foi um trabalho muito bom feito pela Biad, né? Que eu sei que a Biad trabalhou bastante, assim, para construir essa nova legislação. Se eu não me engano, foi desde 2012, né? Saiu em 2018, olha só, 6 anos conversando sobre isso. E foi mérito muito da nova gerência, no caso, na época, né? Que é a Thalita, que é a gerente geral da Anvisa. Foi muito mérito dela por ela ter, assim, ela pegou isso para ela para não, vamos tirar esse negócio aqui do papel e vamos fazer acontecer. Tanto é que a própria legislação foi feita muito rápido, né? O processo de consulta pública e aprovação foi em tempo recorde. Isso aí nunca tinha sido visto antes. E eu acho engraçado que, tipo assim, a gente que tá, assim, mais por dentro, então, legislação de suplementos, 6 anos para sair. As legislações de lactose também foram uma conversa, ali vai um tempo, todo o estudo da Anvisa e tal. A nova rotulagem nutricional agora também foram 6 anos de conversa tal, até ser aprovado. E a Anvisa cheia de critérios, porque, gente, é a agência que regula a saúde das pessoas, tipo, simplesmente isso. Então tem mesmo que ter esse cuidado e tudo mais, e aí o pessoal fica, não, mas esse químico aqui faz mal, essa bruxaria faz mal. E eu, gente, faz mal. Aí a Anvisa libera
porque faz mal. Que ela quer que todo mundo morra, que todo mundo tenha câncer. É isso mesmo. Exatamente. Aí, na hora da vacina, que a Anvisa tá lá estudando, mas não sai a vacina. Gente, tem um estudo por trás, não é assim. Vocês acham que o aditivo mata e a vacina não? Qualquer vacina serve? Não, gente, tem todo um protocolo. Então, assim, cada legislação que tem, cada substância aprovada, cada aditivo, cada coadjuvante de tecnologia, cada novo ingrediente aprovado, tem muito estudo, tem muito tempo ali por trás. Então, calma, até é bom você falar isso, né? Você, como engenheira de alimentos, né, deve saber melhor do que eu, inclusive. Mas, assim, até me meti numa briga aí um dia comentando, assim, né? Porque o que acontece? As pessoas, e isso eu falo aqui pra minha classe aqui, os nutricionistas, né? Tudo que tem aditivo faz mal. Nossa, tem aditivo, isso aqui tem aditivo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa história de que tem aditivo, vai fazer mal, aditivo é cancerígeno, aditivo é isso, aditivo é aquilo. Gente, a gente tem que separar o trigo do joio para tudo nessa vida. É óbvio que se você pegar um trem lá que é um isopor com corante, com aroma, é óbvio que aquilo ali, no conjunto da obra, aquilo ali é muito ruim. Porém, um alimento ter aditivo, isso não desqualifica aquele produto, né? Há uma ciência por trás de por que você usa certos tipos de aditivos e as quantidades, né? Os que são mais perigosos, vamos dizer assim, há uma avaliação toxicológica, não só da Anvisa, é feita de um órgão mundial. A Anvisa pega aquele valor, aqui para o Brasil é muito reduzido daquele valor que é aprovado pelo JECFA, né? E a gente tem que usar ali numa quantidade super pequenininha. Então, assim, a gente tem que começar a entender do como que regula um alimento, como que se faz esse desenvolvimento, para a gente não ficar repetindo abobrinha, sabe? E eu vejo essas coisas, eu fico muito pé da vida, sabe? Assim, eu falo, gente, não tem o menor fundamento você ficar replicando que só porque um alimento tem um aditivo, isso vai fazer mal ou não. A gente consome aditivo em várias coisas que a gente faz dentro de casa. E isso não quer dizer que isso é pior ou não é pior. Às vezes o aditivo salva, né? Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, gente, até Coca-Cola e Ruffles tem hora certa e tem um benefício nutricional. Se você estiver na beira da estrada, num posto lá horroroso, que só tem umas comidas de procedência duvidosa, e tiver uma Coca-Cola e uma Ruffles, pode ir nisso, porque você vai estar mais seguro, né? Ótimo, ótima analogia dela. Sensacional. Então, assim, cara, a gente tem que entender que tem hora para tudo, né? E, assim, a gente não pode condenar o uso dessas substâncias porque há esse estudo muito grande de tudo que é aprovado para uso, né, nos alimentos, essa regulação. Por isso que existem esses órgãos, né? Tanto o MAPA como a Anvisa. E também, assim, né, comentando uma outra coisa, teve aquela operação carne fraca, né? Aí foi aquele escândalo. Meu Deus, usam papelão dentro do presunto. Aí, assim, as pessoas. Aí, de novo, né? As fake news aqui. O povo vai replicando as coisas sem saber o que é que tá falando. O papelão, no caso, era a celulose microcristalina, né? Que ele é um derivado de celulose, que é um análogo, né, de papelão, vamos dizer assim. Uhum. Só que assim, eles não estavam fazendo nada de errado. Estava dentro da possibilidade do PIC. Claro, tirando as outras coisas que estavam erradas. Mas não, a gente tá falando especificadamente do caso do papelão. Exato. Que assim, não é papelão bem, assim, se você for olhar bem, não era bem o papelão que estava sendo usado. Era, na verdade, um derivado de celulose que é aprovado para usar, né, num produto, num alimento. Enfim, acho que assim, a gente, trabalhando nessa área regulatória, né, a gente começa a ver que a gente precisa conhecer muitos porquês, né? E confiar que os órgãos reguladores, eles trabalham, assim, são profissionais muito capacitados. Nos exigem isso, né, Aline? Que a gente esteja em constante atualização para acompanhar tudo isso, e é tudo muito fiscalizado. A regularização ali, os padrões são bem regularizados. Agora, a fiscalização, de fato, né? Não. Mas, Luísa, sabe, eu acho também que nessa questão... A gente saiu totalmente do propósito da live, né? Mas tudo bem. Eu acho que essa questão da fiscalização... eu acho que é tão desculpinha, tem hora, sabe por quê? Tudo bem. Tem fiscalização para todo mundo? Gente, não. Olha o tanto de fábrica, de empresa de alimentos que tem no Brasil. Não tem como ter um fiscal para cada fábrica, né? Então já começa por aí. Agora, é o que eu sempre falo, é a analogia que eu sempre falo. Não tem um policial enfiado dentro da minha casa.
não tem um carro de polícia parado na frente do meu prédio. E não é por isso que eu cometo crimes. Não é por isso que eu saio ofendendo ninguém, cometendo, sei lá, racismo, homofobia. Não é por isso que eu assalto alguém, que eu roubo alguma coisa, que eu mato alguém, só porque não tem um policial ali. Exatamente, concordo Então, com assim, a você. fiscalização não tem que estar dentro da sua fábrica toda semana, todo mês, todo ano, para você fazer o correto. O correto está na legislação, é sua obrigação seguir o que está lá. É sua obrigação. Concordo. Aí o brasileiro fica com essa de... Não é só o brasileiro, né? Mas o brasileiro faz muito isso de... jeitinho aqui, jeitinho ali, mas não quis dizer bem isso, mas não tá escrito ali. Gente, poxa, sabe? Tem coisa que não dá pra defender. Mas tem então umas brechas que até existem, a gente usa porque realmente ficou ali. Agora a pessoa tá escrito lá. Sabe o que eu já vi, Luísa? Tipo, sei lá, tem 5 critérios pra você declarar zero lactose. Aí a pessoa pega um critério, que é o único que ela se enquadra, e fala, não, mas aqui, ó, eu me enquadro aqui. Aí eu, sim, só que nos outros 4 não. Então não dá, você tem que se enquadrar nos 5. Não, mas onde que tá escrito que eu tenho que cumprir todos? Nenhum lugar tá escrito. Sim, tá vendo esse eu não, eu ainda dá margem, mas tipo... Nananana, nananana. Então, tipo assim... Eu concordo, mas assim, até voltando aqui pro nosso tema, né? Eu já fiz aqui algumas enquetes, né, nas caixinhas. E para quem não sabe, todos os dias tem caixinha aberta aí para tirar as dúvidas. E aí teve alguém que falou assim: mas a concorrência é muito desleal. Porque a gente, tipo assim, não pode fazer alguma alegação, mas a concorrência vai lá e faz. E aí eu falei, gente, não é porque o vizinho tá fazendo errado que a gente também tem que fazer errado. A gente tem que começar a se promover no certo. E a gente aqui que trabalha com mídia social, né, Aline? A gente sabe que sim, tem N formas da gente pensar fora da caixinha de promover o nosso trabalho. Então, uma empresa que faz a rotulagem certa e tal, tem 1000 formas de promover o produto dentro da legislação, né? Não precisa inventar nada, gente. Você tem outros benefícios para você explorar para fazer com que a pessoa queira comprar seu produto. Não precisa ficar inventando alegação. E desses absurdos também que você falou, também falando de suplementos, recentemente alguém falou ali para mim assim: tô vendendo cápsula de sal. Eu vi isso! Aí eu falei, gente, não é possível. Alguém tá colocando sal dentro de uma cápsula, né? Aí eu fui ver, tarará, são sais minerais. Aí eu fui ver, gente, isso aqui tá muito esquisito, porque isso aqui não pode. Aí eu fui atrás do produto. Olha só a pernada que foi dada. Que não tem outro nome, gente, desculpa, mas isso aqui é uma pernada que a pessoa deu. Pegou a cápsula e colocou cloreto de sódio, magnésio e potássio. E aí falou que era e o nome estava assim: suplemento hidroeletrolítico para atleta. O que é hidroeletrolítico, gente? É o Gatorade, é para você hidratar. Daí a recomendação de uso é você toma uma cápsula e toma 500 ml de água. Entendeu, Aline? Então, assim, você chega, você não tem nem reação, porque é igual você falou, mas tem a brecha. Claro, eu tenho ali a recomendação, você vai ter que colocar água e tal. Mas assim, gente, eticamente, isso aqui tá certo. Vamos sentar, vamos conversar. Não é para isso que essa regulação foi feita. Não é esse o produto que está sendo proposto para você fazer. Não é igual... Vem cá, compra esse sal aqui, toma meio litro de água e você vai estar hidratado. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é. É igual os diuréticos que falam, não, você pega esse diurético aqui, aí você mistura em 2 litros de água e toma durante o dia. Tá, se eu tomar só os 2 litros de água, também vai ter função diurética. Obrigada, eu vou ficar sem o seu complemento caro aqui e vou só tomar água mesmo. Fora os outros produtos, né, desnecessários que tem aí, que tem 1000 apelos, né? Enfim, hoje eu até levantei uma polêmica ali, porque eu tava muito puta da vida, desculpa o termo, mas estava acompanhando ali a discussão do mapa e dos novos piques de bebida. E assim, cara, assim, eu falei, mas gente, vocês não estão falando claramente que as marcas não podem ter esses apelos. Não, mas aqui tá dando pra falar. Então, pra que faz uma audiência pública? Que é pra gente opinar sobre o negócio. O texto não está claro. Vai dar brecha, igual você tá falando aí, Aline. Mas você sabe que eu achei o texto claro? Eu até votei nessa enquete. É porque não tá claríssimo, mas tá claro. Mas tá
talvez tenha sido uma opinião contaminada, porque como você deu o contexto antes, a hora que eu li, eu achei que estava claro. Mas talvez se eu simplesmente tivesse lido sem você falar antes, eu não sei o que Depois eu acharia. você releia lá, porque lá tá escrito assim, não podem ser usadas essas alegações, mesmo que a marca tenha essa alegação. Aí, tipo assim, então a marca eu posso, eu só não posso trazer no rótulo. Eu posso ter uma marca detox, mas eu não posso falar que o meu produto é detox, entendeu? Mas daí eles falaram, não vai poder nada. Mas eu entendi, mas pelo texto que eu li lá, eu entendi que nem a marca pode ser. Então eu devo estar precisando fazer umas aulas de português. Não, mas é o que eu falei. Eu acho que talvez por você ter contextualizado antes, a hora que eu li, eu entendi o que queria dizer. Enfim, exatamente. Mas pode ter certeza que sempre tem esses aí que querem dar as pernadas aí, falar, mas aqui tá dando essa brecha. E será que não pode? Não, né? Enfim. Mas tem umas brechas que nem tem como. Mas é o que você tava falando sobre esse negócio de seguir legislação e tal. E aí, isso realmente, principalmente em suplementos, eu vejo que as pessoas querem fazer 1000 alegações no rótulo do suplemento. Então, ele é termogênico, ele dá energia, ele é detox, ele é diurético, ele melhora a sua saúde, ele te dá 80 anos de vida. Tipo, aquele suplemento é mágico, você só precisa dele pra viver. E não pode... Anti-aging, né? Anti-aging, não sei o quê. E aí eu fico tão assim, porque na própria legislação de suplemento, lá na IN 28, já tem tanta alegação legal que você pode fazer. Então, tipo assim, já vieram, né, com as alegações funcionais próprias para suplemento aprovadas. Você nem precisa comprovar nada, você não precisa registrar, você não precisa nada. Elas já estão aprovadas. Claro, tem critérios a serem seguidos, mas aí a pessoa, ao invés de tentar enquadrar o suplemento dela para cumprir os critérios, não, ela quer inventar a alegação que não existe e colocar no rótulo. Eu não sei exatamente quando que você começou, qual foi o ano que você começou a trabalhar com as rotulagens. Mas assim, quando tinha só o suplemento vitamínico e mineral, que era a portaria 32 de 1998, lá falava assim de alegações plenamente reconhecidas, das funções plenamente reconhecidas das vitaminas e minerais. E isso foi assim, muita discussão que sempre teve, inclusive para os produtos, os alimentos convencionais, que até hoje você não pode usar essas informações em alimentos convencionais. E aí ficava essa dúvida se um suplemento podia ou não podia falar dessas alegações, dessas funções plenamente reconhecidas. Imagina, eu sou nutricionista, gente. No módulo lá de composição de alimentos e de bioquímica dos nutrientes, a gente vê todas as funções, para que serve cada vitamina, para que serve cada mineral. E é meio frustrante você não poder falar dessas alegações que são conhecidas. Então, assim, foi um feito muito grande, assim, foi fantástico que na IN 28 você tem aqui falando, por exemplo, que a vitamina C ajuda no sistema imune. Isso aqui foi, cara, uma mega novidade. E as empresas, se elas dominarem, né, essa função aqui, o que tem na IN 28, tem muita coisa que pode ser trabalhada. Eu tô até com ela aqui, tô correndo. Eu ia lá então, assim, também falar poxa... aí, voltando lá, as pessoas iam para os Estados Unidos e traziam aqueles produtos Hair, Nail and Skin. HSN, né? Hair, Skin and Nails. Hair, Skin and Nails, é isso. Hair, Skin and Nails. Que é cabelo, pele e unha. E aí, cara, ninguém podia nem manter essa marca. Você acredita que produtos que eram importados tinham que cobrir? A gente tinha que colocar etiqueta para cobrir, tinha que tirar essa marca, não podia, porque estava fazendo uma alegação de que aquelas vitaminas agiam nessas funções. E aqui, gente, aqui tem coisa que fala para manutenção de pele, estimula colágeno, fala do cabelo. Assim, poxa, tem muita coisa aprovada aqui que a gente pode trabalhar nesses apelos, né? E você trazer essas informações que são verídicas e que não vão causar um engano ao consumidor, né? Porque muitas vezes a gente não pode inventar, né? Porque tem muita coisa aí que é inventada.
comprovada. E não são comprovadas, né? Eu acho que isso é bem importante deixar aqui. A gente vê, tem muitas coisas assim, tal composto é bom para X. Mas aí, se você for ver a fundo, né? As evidências, elas não conseguem chegar nesse nível de conclusão. Então, você está promovendo um engano. É um conhecimento, é um consenso comum, porém não é comprovado cientificamente. E o órgão regulador precisa garantir que o consumidor não seja enganado. Então, por isso que algumas alegações não são aprovadas. Outra alegação, assim, que foi aprovada e que foi uma mega novidade foi a questão da cafeína. Que a cafeína, você não tinha essas alegações aqui aprovadas. Poder falar da cafeína foi maravilhoso. E, recentemente, que teve a atualização da IN28 e que finalmente incluíram probióticos. Tem probiótico aqui, gente, que está relacionado ao controle de ansiedade. Isso aqui, se isso não for novidade, eu não sei mais o que é, entendeu? Não, tem umas alegações muito legais. Esses tempos atrás, eu tava fazendo um rótulo era suplemento de vitamina C, zinco e mais alguma coisa, não lembro. E aí veio o rótulo pra mim e eles cheio de alegação. Aí eu falei, nossa, calma aí, né? Deixa eu ir lá ver, porque vitamina C, zinco, realmente tem alegações. Aí eu fui ver e eles realmente pegaram as alegações da legislação. Então, as alegações estavam certas. Tava meio diferente assim, porque a gente não pode mexer na frase, tá, gente? É aquela frase. No máximo, a gente pode associar. Então, se, sei lá, vou chutar, que eu não tô lendo aqui. Mas se vitamina C e zinco são fortalecedores de unha, ou fortalecem a imunidade... Ajudam o sistema imune, ajudam o sistema imune. Ajuda no sistema imune. Mas tem a frase certinha. Então, vamos supor que a vitamina C ajuda no sistema imune. Essa é a frase. A única coisa que você pode fazer é acrescentar o zinco. Então, vai ficar: a vitamina C e o zinco ajudam no sistema imune. A frase precisa ser essa. Agora, não, eles pegaram e falaram assim: a vitamina C com o zinco ajuda na imunidade do seu corpo. Tipo, mudaram a frase. Aí eu falei, não, gente, peraí, calma. 2 problemas aqui. A gente pode usar essa alegação. Só que, primeiro, a gente não pode mexer na frase. Então, a gente tem que manter as frases iguais estão na legislação. E segundo, a gente precisa cumprir os critérios. Porque, tipo assim, tinha umas quantidades lá que o suplemento não... Que, na verdade, vai ser pela dose diária indicada, né? Pelo fabricante. Então, a dose que eles indicavam não chegava. Aí eu falei, vocês vão ter que indicar uma dose maior ou vocês vão ter que colocar uma quantidade maior do negócio para nessa dose chegar nessa quantidade. Aí, óbvio que eles aumentaram a dose, né? Que bom, né? Que ótimo. Isso também que bom, assim, mais ou menos, porque já tinha feito a tabela nutricional, né? Aí aumentou a dose recomendada. Aí volta, né, Aline? É tão bom você ficar indo nessas idas e vindas de fazer rótulo. Agora, assim, falando um pouco, né, dessa questão de rotulagem de suplementos, das particularidades, né? E isso é uma particularidade de suplementos. Você precisa trazer a tabela de informação nutricional de acordo com a dosagem total diária, né? Que vamos falar sobre isso, que as perguntas aqui são tudo de tabela nutricional, basicamente. O que acontece? Você pode até falar, por exemplo, tomar uma cápsula junto com cada refeição, aí, das principais refeições. Aí, no total, vão ser 3 cápsulas ao dia. Então, a sua tabela vai ter que ser para 3 cápsulas, né? Você pode fracionar a recomendação de uso, mas a porção do dia vai ser o total que você está recomendando. Então, essa é uma diferença, gente. A tabela nutricional de suplementos alimentares, ela não tem uma porção definida, igual a gente está acostumado com os outros alimentos que a gente vai lá na RDC 359, olha qual é a porção ali para o meu amido de milho e sigo aquela porção, medida caseira e pronto. Suplemento alimentar é o fabricante que vai definir a porção baseada na recomendação de uso diária que ele vai dar. Então, igual a Luísa falou, se a recomendação diária é uma cápsula junto às 3 principais refeições do dia, logo a recomendação são 3 cápsulas. E a minha tabela nutricional, então, vai ser toda feita para 3 cápsulas. O equivalente a isso, né? No caso. Mas essa é uma das especificidades. E outra é a famosa faixa etária, né? Que ninguém merece, né, gente? Isso daí, só por Deus, né?
Então... Agora, com a nova legislação de rotulagem nutricional, isso, se eu não me engano, isso aí vai ser corrigido, né, Aline? Eu acho que eles ajustaram ali as faixas etárias de percentual de VD. Ah, sim, eles ajustaram, mas continua precisando declarar para cada faixa etária. Ah, sim, isso sim, mas é porque aqui, o que acontece? Aqui a gente tem duas situações diferentes, né? Sim. A gente tem a parte de composição. Então, na parte de composição, eu preciso ver cada faixa etária. Então, o mais crítico aqui é da faixa etária de crianças, né? De acima de 3 anos, de 3 a 10 anos. Que daí você tem faixas etárias diferentes de limite mínimo e máximo. E não coincide com a legislação do percentual de VD, né, que é da IDR, que é a RDC 269 de 2005. Aí, se você faz um suplemento, por exemplo, para crianças de 4 a 8 anos, você vai ter duas IDRs diferentes para o mesmo grupo populacional. Então, você vai ter que trazer na tabela um percentual de VD conforme IDR de 4 a 6 e outro percentual de VD de 7 a 10, né? Que vai até os 10 anos. 7 a 10, é isso mesmo. 7 a 9, né? Aí você vai ter que trazer 2 percentuais, sendo que é um único produto, só que o grupo populacional que você vai direcionar o seu suplemento, ele tem IDRs diferentes dentro do mesmo grupo. Então, assim, isso ficou sendo uma confusão muito grande depois da publicação, né? Porque também foi pouco tempo de consulta pública. Até você conseguir simular todas as situações possíveis de rotulagem, né? Quando viu, já estava aprovado lá e ficou esse descompasso. Não, e essa questão do VD, das faixas etárias que não combinam com as faixas etárias do VD, ele é confuso até no documento de perguntas e respostas de suplemento. Até lá, a Anvisa ficou meio que parece que não sabia muito bem o que ia mandar a gente fazer com isso, porque ficou super confuso até a explicação. Outra coisa que também eu acho que ainda é confuso, viu, Aline? Assim, a legislação de suplementos alimentares fala que a gente, para a rotulagem de um suplemento, a gente precisa seguir os conceitos da 259 e também da 360, que é a de tabela de informação nutricional, né? Sim. Rotulagem nutricional. Aí, se você for lá na 360, o modelo de tabela e a frase que você tem que colocar embaixo referente ao percentual de VD, ele te leva falando assim: foi calculado baseado numa dieta de 2.000 calorias. Tá, mas aí ficou essa dúvida. Mas e se eu tô fazendo para um público que não é o adulto, que é para uma criança? Como é que eu vou referenciar esse percentual de VD, né? Então, assim, ficou solto, não foi proposta uma redação para isso. Sim. E aí acaba que tá meio que um samba do que. Assim, desculpa, não vou falar isso. Mas ficou doido, entendeu? O negócio. Ficou meio confuso. Cada um faz o seu jeito, entendeu? Eu já busquei aprovação, já mandei assim, ó, eu tô usando essa frase, isso aqui tá certo ou tá errado, né? Pra gente poder referenciar qual é o IDR que eu tô utilizando para o cálculo daquele percentual de VD. Então, apesar de não estar exatamente como a RDC 360, né? Eu sei que você preza bastante, assim, para seguir exatamente como que tá ali na legislação, né? Eu também, com toda certeza. Só que nesse caso em específico, eu tenho a pergunta que eu mandei para a Anvisa e eu também tenho essa informação, claro, não estou causando um engano ao consumidor. Eu quero que a informação seja clara e precisa. Então, eu vou referenciar esse percentual de VD e aí eu coloco lá, calculado conforme IDR para a faixa etária tal, conforme RDC 269 de 2005. É isso que eu oriento para fazer. Como que você costuma fazer isso? Então, eu tava pensando como que eu costumo fazer isso. Eu não sei. Eu não trabalho muito com suplemento. Eu já fiz um trabalho bem grande de suplemento, mas foi assim, logo que a legislação entrou em vigor, então eu lembro que eu fiquei assustada, assim como todo mundo que tem o primeiro contato com suplemento, mas fiz uma linha bem grande de suplemento. E aí, depois disso, eu acho que eu fiz mais umas 3 ou 4 vezes suplemento só. Eu não me lembro como que eu fiz com essa questão da legenda. Enquanto você tava falando, eu tava pensando. Eu falei, não, mas como será que eu faço?
Mas com certeza o baseado em 2.000 calorias eu não coloco. E sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu acho que em todos os suplementos que eu fiz, eles não recomendaram para outra faixa, para outro grupo populacional que não fosse adulto. Eu acho que foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Era sachê. E aí tá, beleza. Aí é legal poder falar que a criança pode tomar também a proteína e não sei o que, não sei o que. Aí, a hora que eu montei a tabela nutricional que eu mandei, falaram, não, isso aqui não vai caber no sachê. Eu falei, pois é, mas é isso aí mesmo que tem que fazer. Não, mas não, vamos juntar aqui as crianças e aí a gente faz um para criança e um para adulto e gestante lá que tem, entra aí no adulto. Não, gente, não é uma possibilidade. Não tem como juntar as crianças, a gente precisa separar por idade. Também não dá para juntar gestante com adulto, não é assim, tem que fazer para cada um. E aí, gente, a forma como eu faço isso, né, que eu acho que é a forma que tem que fazer. Você faz uma coluna para cada pessoa. Agora, sabe o que eu tô pensando aqui? E se a porção recomendada for diferente? Você faz várias tabelas? Como assim? A porção diferente? Até veio uma pergunta hoje aí, alguém me mandou essa pergunta, se são recomendações diferentes. Eu entendi assim, que eu vou fazer para diferentes faixas etárias. Por exemplo, eu posso ter um suplemento que vai de criança até adulto, Sim. Né? E aí eu faço essa separação, por exemplo. Para crianças vai ser um comprimido. Para crianças de 10 a 18, que não são mais crianças, né? Os adolescentes, vão ser 2 comprimidos. E para adultos vão ser 3 comprimidos. É, isso que eu tô pensando, essa situação. É uma única tabela, só que ela não fica mais assim, fininha. Ela fica comprida, assim, mais na horizontal, mas com várias quantidades por porção e percentual para cada você vai tipo. fazendo várias quantidades, mas é porque daí a porção é diferente. Eu coloco assim, informação nutricional grande, e aí eu coloco na outra assim, a porção 2 comprimidos, porção. Tá. Mas é tudo uma única tabela, entendeu? O que une todas é a informação nutricional. Entendi. Você começa a dividir desde a porção. Exato, aí coloca lá, porção, 1 comprimido, aí, né, daí quantidade por porção, aí coloca uma coluna, outra do percentual de VD. Aí a outra é porção, 2 comprimidos, aí faz a outra, o outro conjuntinho, mas todas agrupadas numa mesma tabela total, entendeu? Entendi. Porque quando tem a mesma porção, vai ser tipo porção, aí tá, valor energético, tal, tal. Vai ser tipo uma tabela normal, comum, como a gente tá acostumada. Só que aí a hora que começa o VD, vai VD para essa idade, VD para outra idade, VD para adulta, VD para gestante. Você vai fazer várias coluninhas de VD, né, diferentes. Mas eu entendi que quando a porção é diferente, você já divide desde a porção. Apesar, até aqui teve um comentário que... Gente, eu nem tô vendo os comentários. Eu parei num comentário aqui da Cris, que ela perguntou sobre o leite ninho com camomila, que eu nem sabia que existia. E ela falou, e o tal do leite ninho com camomila para crianças que promete uma melhora do sono da criança? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu fiquei tipo, leite ninho com camomila? Não, esse leite ninho, ele não é suplemento, né? Ele é um composto lácteo. Eu fiquei na dúvida quando eu vi esse produto no mercado. Na hora, assim, eu olhei e falei, achei esquisito, mas o pique de composto lácteo permite você colocar o chá junto. O que me chamou a atenção não foi a composição, o que me chamou a atenção foi hora de dormir, né? Assim, ele dá a entender uma alegação de sono, né? Eu entendo que assim, eu sei qual foi o post aí que ela tá falando, que deu essa polêmica toda em relação ao composto lácteo. Gente, onde que eu tô morando que eu não vi isso? Nem no mercado, nem post. Depois eu te mando esse post aí. Mas assim, não indo por esse lado mais filosófico, né? Se deve-se ou não consumir um produto antes de dormir, porque assim, como nutricionista, né? A gente aprende que a gente tem várias refeições ao longo do dia e tem a ceia, né? Você tem uma refeição que você faz antes de dormir e existe em algumas culturas você toma um chá antes de dormir, enfim. Mas há essa polêmica a respeito de chá para criança, né? Se deveria ou não deveria. Mas o que mais me chamou a atenção desse produto foi assim essa sugestão de alegação de que ele daria sono. Mas né? foi isso que me chamou a atenção também, essa alegação de ajuda a criança a dormir. Então, exatamente isso não tá no rótulo, entendeu? Ele é sugestivo, entendeu? Sabe aquelas coisas que... Boa noite! Mensagem subliminar?
Sim. né? Assim, ficou uma mensagem subliminar ali que vai ajudar a acalmar, vai ajudar. Enfim, são várias informações juntas que você leva a essa construção do pensamento. Assim, é Eu difícil, é acho que o Código de complicado. Defesa do Consumidor já é o suficiente para barrar isso aí. Eu também acho, entendeu? Eu acho que assim, e os próprios regulamentos que proíbem você ter alegação que é uma propriedade funcional Sim, que não está comprovado, né? sim. Então, só nisso já barra. Mas é complicado. Eu sei, mas o que eu ia comentar dos comentários aqui é que Pode falar. acho que foi a Isa que fez um comentário falando que o percentual, a frase de percentual de VD não se aplica para suplementos e tá no perguntas e respostas. Tá Tá mesmo. nessa é a última versão, né? Porque eu tenho todo o histórico aqui. Até chegar nessa conclusão, ficava nessa dúvida do que você podia ou não podia. Eu entendo que, assim, apesar de não ser obrigatório você trazer a frase do percentual de VD, eu acho que é importante você trazer qual foi o referencial. Tipo, aquele número traduz o quê para o consumidor? Por que eu vou trazer aquela coluna do percentual de VD se eu não souber do que é que ele está falando? Eu entendo assim, né? Assim, pensando que é um suplemento para criança, né? Que você vai comprar. Vai lá fornecer 100% para criança, 100% para o adulto, né? Para quem que você está referenciando aquele suplemento? Eu acho que é mais transparente para o consumidor quando você informa baseado no que você tem esse percentual de VD. Claro, é o direito de informação, né? O consumidor. Eu tô procurando aqui um rótulo de suplementos que eu já fiz, porque agora eu quero saber o que eu escrevi. Mas você Pois ó, é. eu abri aqui sem querer mesmo, sem querer mesmo. Um que aconteceu que chegou, eu já contei essa história aqui várias vezes, inclusive. Que chegou um rótulo, eu fechei lá uma quantidade de rótulos para fazer para uma empresa e aí ele me falou assim, ó, um deles é um suplemento alimentar, você faz? Eu falei, faço. Não, então tá. Daí fiz os rótulos, aliás, os rótulos muito bem feitos deles. Foi mais uma validação do que uma correção. Então, assim, tava fluindo super bem o trabalho. Chegou o suplemento. Olhei e falei, não é suplemento. Era Como para ser assim? era para ser um suplemento de proteína vegana. E a proteína que eles usavam não era uma proteína aprovada. Devia ser de ervilha. Não, não era de ervilha, não. Porque se fosse de ervilha, eu ia bater o olho e eu já ia falar, não. É Aí, pior, mas essa então. eu nunca tinha pensado, ainda pensei, nossa, que inovador, nunca vi suplemento. Por que que eu nunca vi suplemento com essa proteína? Porque não é suplemento, né, no caso. Aí eu falei, putz. Aí ele falou assim: não, mas não tem o que fazer. Né? Eu falei, bom, você pode tentar entrar com um pedido para essa proteína ser suplemento, mas isso aí de novo, né? Você tem tempo, você tem dinheiro, você tem essa disposição. Aí ele, não sei o que, não sei o que, mas não tem o que fazer, vamos. Aí eu falei, olha, a gente, sei lá, segue seu rótulo aqui com a arte que tá, a gente troca a denominação de venda, a gente vai rotular como um alimento normal. Ele, não, tá bom, então eu falei assim, a gente pode usar, tipo, rico em proteína, fonte de proteína, alguma coisa assim que vá chamar atenção para a característica do produto, né? Aí eu falei, você tem um aminograma dessa proteína? Ele falou, tenho. Eu falei, ótimo, me manda. Não cumpre. Nem Eu para falei, é por fazer a isso que não é alegação, suplemento. é complicado. Esse é um desafio, né, para as proteínas vegetais, né? Sim. Você tem um movimento muito grande de ter esses produtos plant-based, né? Ainda bem que teve essa atualização aí, entrou proteína de ervilha, entrou proteína de girassol, grão de bico, se eu não me engano. Entraram várias Eu proteínas. achei que a ervilha não ia entrar, sabia? Graças a Deus entrou. Tem Sim. uma nossa aí que foi aprovada. Um processo que eu fiz aí foi publicado junto. Atualizou a 76 e era um processo que estava lá sendo analisado e foi publicado a aprovação. Mas essa, no caso, eles tinham. O aminograma era bom. Então, porque normalmente a proteína de ervilha, o aminograma não é bom. Então, eles aprovaram mas naquele aminograma mesmo. Exatamente. Mas aí eles tinham um aminograma bom. Então, E também aí, não é qualquer proteína de ervilha, né? Tem que ficar de olho nisso também. mas fiquei feliz, assim. Mas agora, no caso, o que acontece? Para o suplemento de proteína, eu acho isso meio contraditório, né? Eu estava até conversando com uma pessoa que estava desenvolvendo um produto que ele ia fazer um suplemento de colágeno. Aí, o colágeno, ele tá ali na IN28 como uma fonte de proteína.
Só que o colágeno não é uma proteína completa. Se você for ver lá na IN28, existe um aminograma para você comparar, para você poder falar que ele é fonte de proteína. Sim. Mas não é contraditório você fazer um suplemento de proteína, que não é suplemento alimentar de proteína, e você não poder falar que ele é rico em proteína ou fonte de proteína porque não é uma proteína completa? Eu acho que isso eu acho que isso é contraditório. Eu acho que isso confunde o consumidor. Porque como que é um suplemento de proteína e não fornece proteína suficiente para poder falar que é fonte de proteína? É, que a composição de aminoácidos dessa proteína não é bom o suficiente, tipo assim. É porque realmente o colágeno, né, foi uma grande discussão que teve na época da construção. Por isso que agora aí teve a aprovação do colágeno da gelita, o que não é colágeno, é um peptídeo, né? Então é um colágeno fracionado. E na época se falou muito sobre isso. Falou assim, mas o colágeno hidrolisado a gente não deveria tratar como uma proteína, porque a função do colágeno não é uma proteína, ele tem outras funções no organismo. Sim. Mas aí, de novo, a legislação foi feita de uma maneira muito rápida, não se tinha tempo para você estudar o que o colágeno fazia. Aí, qualquer coisa que não conseguia ser tratado, finalizado no momento da consulta pública, era tudo assim, faz uma avaliação de ingrediente, peticiona uma avaliação. Por isso que a nossa fila tem aí 100 processos para serem analisados, né? Hoje. Então, o colágeno, tipo assim, ele entrou na proteína, mas ele não deveria entrar como suplemento de proteína, entendeu? Sim. Porque as pessoas alegam assim, normalmente o produto é um sachê que é 5 gramas, que você vai consumir, que já é o suficiente, né? Sim. O próprio colágeno tipo 2, que ele foi aprovado primeiro como uma fonte de proteína, isso foi um erro muito grande, porque a segurança toxicológica do colágeno tipo 2 nem permitiria você consumir 8,4 gramas. E aí, fora que a função dele, que é para articulação, aí depois conseguiram a alegação funcional deve ser uma substância bioativa e utilizar quantidades de 40 miligramas, né, gente? Que a gente usa de colágeno tipo 2. Olha a diferença de 8,4 gramas para 40 miligramas, Sim. Né? Então... Aí são correções que vão sendo feitas, né? E só para contextualizar isso que eu e a Luísa a gente está conversando aqui, é que se vocês forem lá na IN28, no primeiro anexo mesmo, no anexo 1 da legislação, eles falam quais são, eles dão a lista de constituintes autorizados para uso em suplemento alimentar, aí exceto para os suplementos indicados para lactentes, que é de 0 a 12 meses, e criança de primeira infância, que é de 1 a 3 anos. E aí, então, vem assim, nutrientes, aí proteína. Então, o que pode ser suplemento alimentar de proteína? Caseína, caseinato, aí fala um monte de caseína e caseinato. Espirulina, o que eu acho muito legal. Extrato de levedura, gelatina hidrolisada e o colágeno hidrolisado. Algumas leveduras, pólen apícola, proteína de soja concentrada, isolada, proteína de trigo, de arroz, de soro do leite, né? Famoso whey protein. O soro do... a proteína do soro do leite, isso, tá certo? Isso, proteína do soro do leite. E olha só como é contraditório, né? A proteína do leite não entrou na IN28, entrou agora na atualização, na 76. Que faltava segurança para proteína do leite. Gente, proteína do leite, gente. Não, é isso que eu ia falar, que daí a legislação aqui que eu peguei lá na biblioteca da Anvisa já está atualizada. Então aqui na lista já tem proteína concentrada do leite, bovino, né? Proteína de ervilha, farinha de ervilha entrou também, fava, girassol, grão de bico, lentilha e proteína isolada de canola, aí soro do leite, e é isso que a gente tem de fontes de proteína para suplemento. Então, o que aconteceu? A hora que eu vim aqui procurar a proteína lá que a pessoa tinha desenvolvido suplemento dela, não tá na lista e segue fora da lista. Então, tipo assim... Segue fora. Segue fora. Eu só não vou falar, eu vi que vocês perguntaram aqui qual é porque na época que eu tava trabalhando com essa empresa, eu mostrei bastante aqui, eu falei sobre isso. Então, se eu falar
qual é a fonte de proteína, vocês vão saber qual empresa que é. E a minha ideia aqui não é expor ninguém, então não vou falar. Mas segue fora. Olha, Aline, desde que não seja a proteína de cânhamo, né? As outras acho que dá pra gente fazer dá pra contornar. Agora, essa de cânhamo ainda não rolou. Eu tô doida pra fazer um processo de proteína do cânhamo, gente. Nossa, eu não sei nem o que é cânhamo. Ah, é de cannabis. Ah, tá. Entendi. Seria legal. Essa e tem muitos artigos e tem muita documentação falando que ela tem um aminograma muito interessante. E é a tendência, né, gente? É futuro. Futuro é isso. Sim. Mas, assim, na verdade, eu já pesquisei sobre isso e a proteína do cânhamo, ela é feita... Eu não entendo muito bem, tá, gente? Eu sei que tem, assim, tem a fêmea e tem o macho. E aí, tem uma é a que tem a substância psicotrópica. A outra não tem. E que é dessa que não tem a substância psicotrópica que é feita a proteína. Então, ela seria segura para o consumo. Normalmente os produtos que vêm da cannabis, que tem essa função, tipo, terapêutica, medicamentosa, alguma coisa assim, nunca... gente, não é igual fumar maconha, tá? Então, não tem nada a ver com essa outra. Não, é igual quando exatamente. vê, tipo, semente de maconha, assim, que o pessoal come, farinha da semente da maconha. Gente, não viaja. Tem por isso que é diferente o nome, né? Não é maconha, é cânhamo. É diferente. Sim. E a Isa... Ai, gente. A IA. É a Iaísa. E a Isa. Ela perguntou se o aminograma não atender o anexo pode ser adicionado de aminoácidos para cumprir os limites. Sim, pode. Deve ser melhor a qualidade. Sim. A Grace perguntou aqui sobre o uso de tabela linear em suplemento, caso não caiba aquela tabela gigante de suplemento, se pode ser linear. Pode, gente. A Luísa até comentou aqui, né, que tem que seguir a 360. A hora que a gente estava falando lá do asterisco, de 2000 e não sei o quê, a gente se referencia na RDC 360. Então, se a RDC 360 permite o modelo linear em casos específicos e tal, a gente pode usar nesses mesmos casos específicos. Exatamente, pode sim colocar, desde que não tenha um espaço. Agora, até uma coisa que é importante a gente comentar aqui, que é difícil de explicar quando a gente está fazendo o rótulo, né? Não sei se nesse caso aí, quando você trabalhou com suplementos, mas eu acho muito difícil explicar para o cliente duas coisas. Que, assim, a denominação do suplemento alimentar, né? Você tem várias opções aqui. Você pode chamar só suplemento alimentar mais a forma farmacêutica, ou você já pode destacar do que é suplemento alimentar de proteína, suplemento alimentar de vitaminas, ou suplemento alimentar de cálcio, né? Mais a forma farmacêutica. Só que, como essa legislação ela é nova, né? Ela é de 2018, vários erros que a gente... Erros e questões que a gente vê que dificultam a legibilidade, né? Então, como na 259 fala que as informações obrigatórias têm que ter, no mínimo, 1 milímetro, né, de tamanho de letra, e considerando que normalmente esses produtos de suplemento, principalmente esses de proteína, que são aqueles potões, assim, né, de 2 quilos, 5 quilos, tem um negócio gigantesco, assim. Então, se você é bom que você já toma um suplemento e já faz o exercício com ele também. Já fica ali maromba, entendeu? Então, é característica de suplemento ter uns potes e embalagens muito grandes. Então, se você só pedisse para seguir a 259, essa informação da denominação, ela ia ficar perdida, né, no meio do rótulo. Então, eles determinaram que tinha que ter uma proporção entre o tamanho da marca e o tamanho da denominação, que é um suplemento alimentar mais a forma farmacêutica. Não restrito a isso, pensando também num rótulo muito grande e que você possa ter uma marca muito pequena e para também essa informação não sumir ali no painel principal, tem uma proporção entre o tamanho da área do painel principal e o tamanho mínimo da letra da denominação, caso a marca, né? Quando você vai ver a marca, o 1/3 vai ficar ainda muito pequeno. Aí pode ser que, em algum caso, o tamanho da área do painel principal e o tamanho do algarismo seja maior do que essa proporção de 1/3. Então, você sempre vai ter que tentar observar
qual é a maior letra obrigatória. Ou vai ser de 1/3 relacionado à marca, ou a proporção da área do painel principal. É confuso, eu tento explicar, mas eu acho que do jeito que eu explico fica meio confuso. Mas a gente precisa observar esses dois critérios. Então, eu não explico para o cliente. Eu falo o tamanho que tem que ser. Isso quando você recebe uma arte que você tem aquele tamanho, né? Do painel para você poder fazer o cálculo, né? Ah, não, mas aí eu pergunto se não tem. Eu falo, qual é Tá. o tamanho do seu painel principal? Ah, eu não sei, eu preciso dessa informação. Entendi. Eu não explico porque é confuso, gente. Isso tá na RDC 243. Eu vim até procurar para ver como tá escrito na legislação. Então tá assim, a designação deve ser declarada próxima à marca do produto e com caracteres legíveis que atendam aos seguintes requisitos de declaração. É o artigo 13º. Caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo e tamanho mínimo, equivalente a 1/3 do tamanho da maior fonte utilizada na marca do produto e nunca inferior aos limites mínimos estabelecidos no anexo dessa resolução. Aí a gente vai lá no anexo e ele diz assim, que se o painel principal do rótulo for menor do que 50 centímetros quadrados, a fonte mínima é de 1 milímetro. Se ele tiver entre 50 e 170 centímetros quadrados, 2 milímetros de fonte. Se ele tiver... daí dá aqui as proporções, vai ser 1, 2, 3, 4,5 ou 6 milímetros, dependendo da área do painel principal. Então, a gente quer o que a Luísa tá falando. A gente tem que pegar e fazer qual é o tamanho, né, de 1/3 da maior fonte ali da marca. Vamos supor que deu 2 milímetros. Ok. Aí eu venho aqui, qual que é a área do meu painel principal? É 500 centímetros quadrados. Se eu venho aqui na tabela, 500 centímetros quadrados vai me exigir 3 milímetros. Então, eu vou seguir a área do painel principal que diz 3 milímetros. Agora, se eu escrevo minha marca gigantona naquele potão de whey, aí 1/3 disso vai dar 7 milímetros. Só que o meu painel principal tem ali 2.700 centímetros quadrados de área. 2.700 centímetros quadrados de área me exigem 6 milímetros de fonte. Mas 1/3 da minha maior fonte me exige 7 milímetros. Então, eu tenho que seguir 7 milímetros. Então, no fim, gente, o que a gente precisa fazer é sempre fazer as duas contas. De 1/3 da maior fonte da marca e ver aqui na tabela segundo a área do painel principal. Qual exigir a maior fonte é essa que a gente vai seguir. Vai sempre na maior. Exatamente. O que acontece é que o primeiro envio de documento que eu mando para o cliente é um documento base, para ele fazer a arte a partir disso, né? Então, eu mando essas duas proporções e depois eu faço essa checagem, obviamente. Aí, quando dá para fazer a checagem, eu já falo, tem que ser tanto. Mas essa primeira que tem que mandar essas duas informações, eu vejo que eles ainda ficam confusos do que seguir. Confuso, né? Uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a ser consultora, e eu sempre falo isso aqui de como entregar o trabalho e tal, é o seguinte, gente, o cliente não quer aprender a fazer rótulo. Se ele quisesse aprender, ele estava fazendo um curso, ele não estava pedindo para alguém fazer. Então, eu não dou explicação que não precisa. Eu sou meio autoritária no relatório, tipo assim, use fonte tamanho tal. Use essa expressão. Troca isso aqui de lugar. Eu não fico explicando por que ele tem que trocar de lugar, por que a fonte é daquele tamanho. Se ele perguntar, eu sempre deixo a referência da legislação. Então, tipo assim, se ele tiver interesse, ele pode ir lá ver. E também para ele ter um respaldo em caso de fiscalização, tá ali onde na legislação tá aquilo. Então, a referência sempre tem. Se ele me perguntar, tipo, Aline, não, eu vou escrever menor aqui a denominação de venda do meu suplemento. Eu vou falar, não pode. Lá no artigo tal da legislação está escrito assim. Aí eu colo o artigo sem tirar nem pôr. Então, não dá, porque quando a gente faz 1/3 aqui dá tanto, se olhar na tabela dá tanto, então a gente tem que seguir tanto. É assim que eu explico. Mas tem que ser desse jeito mesmo, Aline, eu concordo com você. Em algumas informações a gente tem que ser... Não pode. Posso fazer? Não pode. Aí tem alguns que perguntam, por que não? Não sei o quê. Aí você até dá a explicação. Costumo dar as opções, né? Assim, isso ou isso ou isso. Pronto. Você escolher, na denominação, né? Quando eu faço o rótulo de suplemento,
como a gente tem várias opções de combinação, né? Que você pode, aqui pela 243, você pode fazer suplemento alimentar mais a forma farmacêutica, ou você pode falar qual que é o nutriente, qual que é a categoria, né? Você vai escolher o que você quer fazer. Então, você sabe que nem isso eu deixo escolher? Eu dou as opções. Eu falo assim, ó, escolher uma das opções abaixo. Eu Aí não deixo todas as opções. Eu acho muita sacanagem escrever só suplemento alimentar ou suplemento alimentar em pó. Não, o consumidor quer saber do que é aquele suplemento. Mas assim, a legislação permite, né? O que acontece? Às vezes não tem espaço, né? Às vezes não tem espaço suficiente para você cumprir essa regra de 1/3 e do tamanho do painel principal e você colocar direito aquela informação. Mas daí são casos pontuais que aí eu uso como opção. Então, tipo assim, eu coloco lá, suplemento alimentar em pó de proteína do soro do leite. Ok, essa é a minha denominação de venda. Aí vem o cliente e fala, não, mas não dá pra eu fazer isso com 7 milímetros, vai ocupar metade da minha embalagem, tipo, não quero. Vai ocupar muito espaço. Aí eu falo, vamos falar então só suplemento alimentar em pó de proteína? Não, tá muito grande. Vamos falar então só suplemento alimentar em pó? Tipo, eu vou cortando a denominação. Sou boazinha, eu dou as opções conforme a legislação permite, né? Dentro daquilo que a legislação permite, desde que não vá causar engano ao consumidor. Porque sabe por quê? Porque lá na tabela de informação nutricional você vai ter que trazer o nutriente, né? Então, por exemplo, às vezes... Mas o que acontece é o seguinte, Aline, quando é um suplemento muito inovador, pode ter certeza que vai ter ali escrito colágeno tipo 2, vai ter luteína, vai ter tudo escrito. Vai. Várias vezes vai ter escrito o que é o nutriente que tá ali colocando, né? É difícil você ver um rótulo que não seja... Que seja clean, né? Assim, com pouca informação, é muito difícil. Algumas coisas eu deixo escolher, não é que também eu faço o rótulo do jeito que eu quero. Então, peso líquido. Também não é tão assim general, né, Aline? Aqui a quantidade nesse tamanho de fonte. E aí, opcionalmente, você pode escolher uma dessas expressões para anteceder o negócio. Anteceder, põe antes o negócio. Então, você pode escrever peso líquido, pode usar maiúsculo, pode usar não sei o que. Escolhe aí o que você quer. Algumas coisas eu deixo escolher, mas tem coisas que eu não deixo escolher, não. Você pode ser boazinha com os clientes de suplemento. Eles podem. A legislação dá essa brecha. E, gente, forma farmacêutica é a forma que o suplemento se apresenta, tá? Porque eu recebi essa pergunta aqui de tipo, Aline, o que é forma farmacêutica? Eu nunca sei o que falar. É a forma que o suplemento tá. Então, em pó, em cápsula, líquido, é isso. Quem tem dúvida, Aline, do que é uma forma farmacêutica e o que é considerado uma forma farmacêutica, eu recomendo procurar Coloca no Google que você vai encontrar mais fácil. Vocabulário Controlado da Anvisa. É um documento que a Anvisa divulga, né? Que ela publica. E ela traz todas as formas farmacêuticas que são aceitas. Então, tem para líquido, tem para semissólido, tem para sólido. E aí é muito bom porque a gente tira essas dúvidas, sabe? Do que é, quais são as formas farmacêuticas que são aceitas. Porque assim, quando a gente pensa em cápsula, tablete e comprimido, todo mundo aqui entende que isso daqui é uma forma farmacêutica. Só que foi uma grande discussão a respeito de pós e barras. Porque pó pode ou não pode ser uma forma farmacêutica. Porque você tem os leites em pó, você tem achocolatado que é em pó, e são alimentos convencionais, né? Então ficou essa dúvida se isso seria considerado uma forma farmacêutica ou não. A mesma coisa, suplementos de proteína que já são vendidos bebidas prontas. Né? Então, assim, um produto que parece um iogurte, ele é uma forma farmacêutica ou ele é um alimento convencional? E também as barras, né? Que tem muita barra de proteína. Se aquilo era mais parecido com um bombom ou aquilo era uma forma farmacêutica. Então, a barra tem forma farmacêutica prevista nesse vocabulário e os pós e líquidos. Então, assim, esses ficam num limbo, vamos dizer assim, entre o que poderia ser considerado um alimento convencional e aquilo que é um suplemento. Agora, para tirar essa dúvida, o que é uma forma farmacêutica de suplemento, você não pode considerar um suplemento biscoito, panqueca, bolo, pão,
né? Que você acaba encontrando, principalmente de proteína, né? Você acaba encontrando esse tipo de produto sendo comercializado. Ele é rico em proteína, mas ele não é um suplemento alimentar, porque ele não é uma forma farmacêutica, ele é um alimento convencional. É, tem que fazer essa diferenciação também, gente. É igual eu estava falando ontem de alimento para fins especiais. Eles são alimentos convencionais e tem ali alguma formulação, alguma coisa que torna ele atrativo, não atrativo, feito especialmente para um grupo populacional específico, que é muito diferente de alimentos que trazem informação nutricional complementar. Então, não é porque meu alimento tem ali sem adição de açúcares que ele é para fins especiais. Precisa fazer essa diferenciação. E aí, Luísa, eu acho que a gente passou por tudo que eu tinha anotado aqui, a denominação de venda com as formas farmacêuticas, a tabela nutricional. Gente, é isso, Luísa, muito obrigada. Eu adorei participar, Aline. Muito obrigada de novo, viu, por esse convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Quem quiser, né, me segue aqui no Instagram, @Nutralider. E é isso.